Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de aula de matemática, o capítulo 13, livro Trilhas, módulo 4. O assunto é medidas 2, páginas 154 a 160. Vamos lá acompanhar? Aí nessa imagem que ele apresentou no livro de vocês, né, tem um navio, e aí ele nos diz que nos últimos anos o Brasil vem modernizando e expandindo a sua frota de navios, né? Alguns petroleiros possuem capacidade de transportar 150 milhões de litros de carga líquida. Já o maior cargueiro do país, ele possui a capacidade, tem 200, a medida dele, né, 362 metros com a capacidade de 400 toneladas. Na letra A ele pergunta o que é mais interessante para você nas imagens dessa página. Você observa aí. Para mim, o que foi mais interessante é esse navio, né, que é enorme, muito grande. B. Seria possível transportar no maior cargueiro do país uma carga de 380 milhões de quilogramas e uma carga de 500 milhões? Bem, vou mostrar aqui para vocês. Ele diz que o maior cargueiro, né, ele consegue transportar 400 mil toneladas, né, a carga dele. Bem, uma tonelada corresponde a 1000 quilos, né? Uma tonelada corresponde a 1000 quilos. Bem, nós vamos aprender que aqui na conversa, para transformar, né, toneladas em quilos ou quilos em toneladas, vamos precisar fazer aí uma divisão. No caso, ele diz aqui 380 milhões, eu quero transformar em toneladas, eu vou dividir por 1000, vai dar 380 mil toneladas, né? Vai dar 380 mil toneladas. Se eu quiser transformar 500 milhões em toneladas, também vou dividir, né, por 1000, vai dar 500 mil toneladas. Então, o cargueiro, esse navio, ele só consegue transportar até 400 mil toneladas, então ele só consegue transportar 380 milhões de quilogramas. 500 milhões já vai ultrapassar aí as 400 mil toneladas, né? Que 500 milhões de quilogramas corresponde a 500 mil toneladas. C. Qual a importância do transporte de cargas para a economia do Brasil? Porque ele importa e exporta, né, produtos que produzimos aqui no Brasil, como feijão, arroz, soja, café, né? Tem vários produtos aqui no Brasil que é transportado por navios, né? Carros também. Então é importante porque tem esse fluxo, né, de produtos, né, para outros países, né? Ele exporta aí, né, bastante produtos que vocês devem ter na disciplina, em outras disciplinas, geografia, sobre essa questão da economia do Brasil. Vamos lá. Medidas de massa. Você já precisou determinar a massa de objeto no seu cotidiano? Geralmente nós falamos assim, minha bolsa está pesando 1 tonelada, né? Nem é 1 tonelada, porque, né, nós nem conseguiríamos carregar 1 tonelada, né? Mas quando vocês sobem com aquelas mochilas na escola, é bem pesado, né? E aqui nós vamos estudar, ele nos apresenta o miligrama, o grama, né, quilograma e tonelada. Eu não digo a grama, eu não uso o artigo a, porque a grama é aquela planta, né? É a grama do chão, verdinha a grama. O grama, que eu tô falando de medidas de massa. E aí ele nos apresenta aí no livro de vocês alguns produtos, né? Que leite condensado, ele diz aqui que tem 1 quilo, 1,5 quilo ou 1 quilo e 500 gramas, né? Aqui ele diz que tem 2 quilos de sabão em pó, aqui 80 gramas, aqui 500 gramas, 60 gramas e 1 quilo, né? Aqui em produtos farmacêuticos, no caso aqui esse remédio, ele apresenta em miligramas, aqui 750 miligramas, que é o mg, porque são pesos menores, então a indústria farmacêutica ela utiliza muito aí os miligramas, que é uma unidade menor que o grama. Aí o T significa tonelada, o K e o G significa quilograma, eu falo só quilo, né? Eu não falo nem grama, né? Mas nós já te falamos, o comum de falarmos é o quilo, né?
G, o grama, e mg significa miligrama, que é utilizado aí, né? Existe uma tabela, também, igual eu apresentei para vocês, em quilômetros e metros, também existe aqui no grama, né? A unidade aqui, o grama, ele me considera como a principal e é que nós vamos estudar. Eu tenho aqui à minha direita decigrama, centigrama e o miligrama. Nós utilizamos o miligrama no quinto ano, né? Uma unidade maior do grama é o decagrama, hectograma e o quilograma. Mas o que nós utilizamos mais são esses que eu mencionei, que é o quilograma, o grama e o miligrama. Por exemplo, aqui nesse remédio ele está dizendo que tem 700 miligramas, né? Tá aqui, ó, 700 miligramas. Eu quero saber quantas gramas ele tem em gramas, né? Quando eu transformo grama em miligrama, eu multiplico, né? Porque é uma unidade maior, né? Eu vou para uma unidade menor, eu multiplico. Mas quando eu retorno, você sabe que a divisão né, e a multiplicação são operações, né, inversas, então eu volto dividindo, né? Então 750 dividido por 1000, eu vou ter aí 0,75 gramas. Lembram da divisão por 1000? Eu ando 3 casas decimais, 1, 2, 3, andei 3, acrescentei o 0, né? Coloco a vírgula. Então não precisa colocar esse último 0, aí ficou 0,575 gramas. Quando eu quero transformar na próxima unidade, eu multiplico, né? Eu vou multiplicando, por exemplo, quilograma em hectograma vezes 10, depois decagrama vezes 10, vezes 10. Cada próxima medida aí, a imediata, multiplica por 10. Aqui é porque pula a casa decimal, né? No caso aqui, ó, pula a casa de medidas de massa. No caso, grama para decigrama é 10. Mas quando eu pulo aqui do grama lá para o centigrama, vezes 100. Quando eu saio do grama lá para o miligrama, ó, são 3 casas, né? Então, por 1000. E quando eu volto dividindo, porque aqui ele me diz, quando eu vou da minha direita para a esquerda, eu volto dividindo. Aqui de quilograma, que é a unidade maior, vou descendo, ó, eu vou multiplicar, né? Vou fazer a multiplicação. Então, vamos lá. No livro de vocês, ele nos apresenta aí a transformação de medidas de massa. Ele diz que 1 tonelada é 1000 kg, 1 kg 1000 gramas e 1 grama eu vou utilizar 1000 miligramas. Então, essa conversão aí, essa transformação, ela vai ser mais simples, né? Porque sempre eu vou utilizar 1000. Lá nas outras unidades era por 10, por 100, né? Nas outras medidas eu utilizei 10, 100, né? Aqui não, eu sempre vou utilizar o 1000 para fazer essa transformação, né? E quando eu quero comparar as medidas, eu preciso, né, transformá-las na mesma unidade. Olha aqui, ó, um caminhão transportava 150 toneladas de carga. Transporta 150 toneladas de carga. O navio, 350 mil quilos de carga. Qual meio de transporte consegue transportar mais carga? O caminhão ou o navio? Então, para fazer essa comparação, eu preciso transformar aí 150 toneladas em quilos ou 350 mil quilos em toneladas. Vamos lá? Ele me diz aqui, ó, quando eu quero transformar toneladas em quilos, eu multiplico por 1000, desculpa. 150 vezes 1000, eu tenho aí 150 mil quilos. Então, o caminhão transporta 150 mil quilos. Agora vamos transformar o do navio, que é 350 mil quilos, em toneladas. Eu faço a conversão aqui, ó, né? Vou transformar, volto dividindo. 350 mil dividido por 1000, eu vou ter 350 toneladas. Ou seja, 150 toneladas é menor que 350 mil quilogramas, né? Então, aí o navio carrega, né, tem uma carga maior, né, porque ele consegue carregar 350 toneladas e o caminhão só 150 toneladas. Muito bem. Vamos para a próxima. Agora vamos transformar quilogramas em gramas e gramas em quilogramas. Lembrando que uma tonelada é 1000 quilos, 1 quilo 1000 gramas, 1 grama 1000 miligramas.
Novamente eu estou apresentando aqui para vocês aquele nosso quadro de transformação, né, para lembrarmos aí. E aqui ele diz aqui, ó, quando eu quero transformar quilogramas em gramas, olha aqui, ó, né, eu vou multiplicar, né, faço a multiplicação, porque quando como é a operação inversa, né, quando eu quero transformar gramas em quilogramas, eu vou dividir por 1000, que é o que ele me apresenta aqui. Então, Maria leva em sua bolsa um peso de 2,3 kg ou 2,300 kg, né? Posso ler dessa maneira. Por quê? Porque quando eu tenho a minha vírgula aqui, eu leio o meu inteiro, tá bom? Eu leio 2 quilos, eu leio primeiro o meu inteiro. Agora aqui na grama, ó, eu leio 2.600 gramas, porque eu não tenho aqui a minha vírgula, né? Eu não vou ler esse meu inteiro. No caso aqui eu leio 2,3 kg ou 2,300 kg. Aqui eu leio 2.600 gramas. Aí eu pergunto, quem carrega mais peso, Maria ou Joana, que leva 2.600 gramas? Bem, ele pede para me transformar quilogramas em gramas, multiplica por 1000. Então eu multipliquei, ficou, lembram da multiplicação por 1000, por 10, lembram lá daquela aula? Eu ando para a minha direita 3 casas, né? 1, 2, 3. Então a minha vírgula vai ficar bem aqui, né? Ou seja, vou eliminar essa vírgula aqui, ó. Então vai ficar 2.300 gramas. Então Maria leva 2.300 gramas. Já a Joana leva 2.600 gramas. Vou transformar gramas em quilogramas. Eu vou dividir por 1000. Dividir por 1000, eu tenho igual. Quando é divisão, eu vou andar para a minha esquerda, 3 casas decimais, porque aqui eu tenho 3 zeros no 1000, né? Então, 1, 2, 3, ou seja, vou colocar a vírgula bem aqui, né, do lado do 2. Então, fica 2,6 kg. Então, a Joana aí leva mais peso, porque 2,3 kg ou 2,300 kg é menor que 2.600 gramas, né? Vamos agora para a transformação de gramas em miligramas. A miligrama é uma unidade menor que o grama, né? Quando eu quero transformar grama em miligrama, vou multiplicar por 1000. E quando eu quero transformar a unidade menor, que é miligrama, na maior, que ela que é o grama, eu vou dividir por 1000. Que eu multiplico, volto dividindo. Lembrando, coloquei novamente o lembrete aqui, né? Correspondente ao peso de cada um. E aqui eu apresento para vocês uma tabela, né, nutricional do abacaxi. A energia que ele nos fornece é 48 calorias. Aí a energia aqui é em gramas que ele nos apresenta. Então, proteína em gramas 0,9, carboidratos em gramas 12,3, fibra alimentar em gramas ele diz que é 1. Só que aqui nesses baixo, ó, no cálcio, magnésio, fósforo e potássio, ele nos dá uma medida de massa em miligramas. E aí vamos à pergunta, qual é a massa maior? É o carboidrato, que possui maior massa, ou aqui o cálcio? Só que aqui, ó, é em grama o carboidrato e o cálcio é miligrama, então eu vou ter que fazer essa transformação. Então, o carboidrato é 12,3 gramas, né? Ele me diz que quando eu quero transformar o grama em miligrama, eu vou multiplicar por 1000. Quando eu multiplico por 1000, eu ando para a minha direita 3 casas decimais. Vou andar o 3, depois vou andar mais 2, né? Então, eu acrescento o 0 e vai ficar 2 zeros, né? Porque andou aqui o 3, aí depois andou mais 2 casas para completar os 3. Então, fica como se a minha vírgula ficasse após o 0 aí, né? Então, ficou 12.300 miligramas o carboidrato tem. Agora vamos lá para o cálcio, que tem 22 miligramas. Para transformar, né, eu volto dividindo por 1000. Quando eu for dividir, eu ando para a minha esquerda. Então, 1, 2, 3 casas decimais eu ando, então eu preciso acrescentar o 0. E mais à frente a minha vírgula e o 0, para não ficar 0,22, né? Tem que ficar 0,022. Então, aí eu tenho no cálcio 0,22 gramas. Então, o cálcio, né, ele tem
12,3 gramas e o carboidrato tem 12,3 gramas e o cálcio tem 0,22 gramas, né? 0,22 milésimos aí de grama, né? Então, portanto, o carboidrato possui a maior massa. Lembram da comparação de números decimais? Eu comparo primeiro a minha parte inteira. Aqui na minha parte inteira do carboidrato eu tenho 12 e aqui eu tenho 0, não é isso? Então, o carboidrato tem mais massa, né? Então, a aula foi essa. Espero ter ajudado vocês, alunos, bons estudos. E faltou aqui em miligrama, né? O carboidrato tem 12.300 miligramas e o cálcio 22 miligramas. Então, foi isso. A aula foi essa. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima.